Olá, meus amores! A Pro está de volta com a aula de número 39. Gente, essa aula é dando continuidade ao estudo de quê? Do poema, o gênero textual poema, certo? Então, a Pro dividiu esse assunto em 3 partes. É um conteúdo que basicamente aparenta ser pequeno, mas que vocês precisam ter o conhecimento de algumas características do poema, certo? Então, nós estamos na parte 2 do poema, mas vamos, antes disso, ver o que a gente vai estudar sobre o poema. Na aula anterior, que foi na aula 35, a gente estudou a definição, a estrutura, e nessa aula da parte 2, a gente vai estudar a classificação dos versos, que também na aula 35 a gente estudou o que é verso, a definição e o que é estrofe. A gente também vai ver a classificação das estrofes. Mas por que a gente tem que ver essa classificação? Justamente porque a gente vai precisar, mais na frente, na parte 3 de poema, fazer a divisão poética das sílabas poéticas do poema, certo? Então vamos lá. Revisando, recapitulando, o que é um poema? É o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio de versos e seus recursos musicais. Então, nós revisamos agora a definição de poema e vamos ver aqui um pouquinho da estrutura. Como é que é formado esse poema? A estrutura do poema ele é formado por quem? Se organiza basicamente pelos versos. O que é um verso pró? Então, verso é que cada linha corresponde a cada linhazinha do poema, certo? E também é formado por estrofe, que a estrofe é justamente o conjunto de versos, certo? Então vamos aqui, ó, um exemplo de um poema que chama-se Soneto da Fidelidade, que é de Vinícius de Moraes. Então a Pro colocou só a primeira parte. O soneto, deixa eu explicar para vocês. Na frente, quando a gente for ver a classificação dos versos e das estrofes, principalmente das estrofes, aí vocês vão perceber que o soneto é um tipo de poema que é formado por 4 estrofes, sendo que 2 quartetos. O que é quarteto? Então, 4 constituída por uma estrofe que tem o quê? 4 versos. Observem, 1, 2, 3, 4. Então, o soneto ele é formado por 4 estrofes, sendo 2 quartetos primeiro e 2 tercetos. Só que a próxima colocou os 2 quartetos como exemplo para vocês, que diz o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então aqui é um exemplo de um soneto, da primeira parte do soneto, que são os 2 quartetos, certo? Então aqui nós vamos ver a classificação das estrofes. Como vocês já sabem, estrofe é o quê? É cada o conjunto de versos do poema. Então o poema ele é constituído por verso, que é cada linha do poema, e esse conjunto de versos vai formar o quê? As estrofes. Então como é que elas se classificam? Temos o monóstico, formado por uma estrofe. Temos o dístico, que é a estrofe de 2 versos. Temos o terceto, que é constituído por 3 versos. A quadra ou quarteto, que é o exemplo do soneto, dei o exemplo de 2 estrofes com o quarteto, que é formado por quê? Por estrofe com 4 versos. A quintilha, 5 versos. A sextilha, 6 versos. Septilha, 7 versos. Oitava, com 8 versos. E a nona, que tem 9 versos. E décima, com 10 versos. Agora nós vamos ver o quê? A classificação dos versos, certo? Os versos são classificados conforme o número de sílabas poéticas. Eu destaquei aqui, se vocês observam, sílabas poéticas. Gente, vocês têm que prestar bem atenção, porque a parte 3 do poema vai ser justamente sobre sílaba poética. Então,
cada verso, os versos são classificados conforme o número de sílaba poética. O que são sílabas poéticas? Então, em cada verso você vai precisar separar a sílaba daquelas palavras. Não é uma separação, na verdade, a separação é igual a uma separação de sílaba, mas aí a gente vai ter umas dicasinhas que na parte 3 do poema vocês vão aprender e ninguém vai deixar de assistir essa aula, certo? Então, ele possui o quê? Possui o monossílabo, que é o verso com uma sílaba poética, possui dissílabo, quase parecido com a divisão da sílaba, não é? Mas tem uma diferençazinha que vocês virão mais tarde. Então, trissílabo, verso com 3 sílabas poética, tetrassílabo, verso com 4 sílabas poética, pentassílabo ou redondilha maior, que contém o quê? 5 sílabas poéticas, é hexassílabo, verso com 6 sílabas poéticas, e heptassílabo, com 7 sílabas poéticas, octossílabo, com 8, eneassílabo, com 9, decassílabo, com 10 sílabas poéticas, e o que mais? Endecassílabo, que é com quantas? Com 11 sílabas poéticas. Dodecassílabo ou alexandrino. Então, quando tem 12 sílabas poéticas, pode ser chamado dodecassílabo ou alexandrino. Verso bárbaro. O que é um verso bárbaro? Então, a partir de quantos? Mais de 12 sílabas poéticas, nós vamos classificar esses versos como versos bárbaros. Então, falou-se nessa classificação de versos, falou-se em quê? De versos, falou-se muito em sílaba poética. Então, nosso assunto da parte 3 será sobre sílaba poética, porque é um assunto mais complicadinho. Não é que seja tão complicado, mas é que precisa de um pouco mais de atenção para que vocês compreendam melhor, certo? Então, nosso conteúdo sobre poema, parte 2, fica por aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.